Olá, estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast, que ainda não tem nome, mas a gente está contando com a colaboração de vocês. Nome provisório pode vir, Pode sugestão vir. do O marido. que você acha, mano? E Sei, vamos hoje o pensar. tema é quente. Vamos falar sobre doenças emergentes. A gente acabou de respirar firme depois de melhorar um pouquinho a vida de uma pandemia de 2 anos de Covid, e a OMS faz uma declaração dizendo que estado de emergência por conta do monkeypox ou varíola dos macacos. E a gente trouxe aqui a nossa autoridade no assunto para falar com vocês sobre essas mazelas infecto-contagiosas emergentes que estão tirando os nossos cabelos. Apresente-se, por favor, Dr. Vai lá, Mário. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês vão assistir. Obrigado, Maria Clara, Vitor, pelo convite. Meu nome é Mário, sou médico infectologista. É um prazer fazer parte aí da equipe de vocês. E a gente está aqui hoje para poder falar, né, trazer algumas novidades aí, esclarecer algumas dúvidas sobre o monkeypox para vocês. Tá ótimo. Maravilha. E Victor, se apresente novamente para Eu quem me- ainda não te conhece. Eu me apresentando, né? Já no episódio anterior já dei uma apresentação que foi bem curta, na verdade. Victor, também médico, formado. Formamos juntos, inclusive, eu e a Maria Clara, há 10 anos. Egresso da Escola Superior de Ciências da Saúde, cirurgião geral. Sou gestor, inclusive, de uma unidade de urgência e emergência na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E vamos lá, que a gente tem muitas dúvidas. Nossa população quer saber muito a respeito do que entender dessa nova doença. Na verdade, assim, todo mundo ficou muito nervoso, preocupado com o chamado feito pela OMS, porque a gente teve meio que um revival do que aconteceu há 2 anos atrás. Eu acho que o que mais nos angustia, o que a gente quer realmente saber é o que esperar dessa doença, quais são os índices de gravidade, o que realmente preocupa a gente, porque, enfim, nós temos medo, né? Nós acabamos de passar por uma pandemia que foi muito traumatizante para todo mundo. Então, antes da gente falar a respeito dos pormenores da doença, eu queria saber, assim, enquanto população, enquanto mãe, quais são as informações que nós temos até agora a respeito de gravidades e o que esperar dessa doença. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que é importante dizer é que não é uma doença nova, né? Então, o monkeypox vírus já foi identificado na década de 50 e ele existia como surtos em alguns países africanos, Congo, Nigéria, onde, assim, e nos últimos 2 anos, 2 anos não, até um pouquinho mais, 2018, o CDC da Nigéria notificou como um aumento do número de casos e isso foi meio que negligenciado pelos outros países. E aí a gente começa agora, nesse ano, na Inglaterra, ter casos de uma doença de pele que começa a se dissipar e disseminar mais entre homens que fazem sexo com homens. E isso rapidamente tem se disseminado pelo mundo como um todo, né? Então, hoje a gente já tem aí quase 80 países com casos notificados e cerca de 20 mil casos, né? Então, se a gente for olhar comparado com o Covid, o número de casos ainda não é tão grande, mas chama atenção por ter um grupo específico sendo mais envolvido, acometido, né? Se eu não me engano, pelo menos aqui no DF, todos os casos notificados até agora eram de homens com histórico de relação com outros homens. Então, assim, não é uma doença nova, mas o que mudou, na verdade, é que deixou de ser um surto, né, algo muito localizado em alguns países, e se tornou uma epidemia. De uma doença que tem como característica alguns sinais e sintomas, assim, gerais, manifestação de pele, você sabe muito bem, né, lesões de pele, e com uma baixa letalidade. Então, assim, é uma doença nesse sentido mais tranquila do que a Covid. A gente não espera ter o mesmo cenário que a gente tem a Covid. Não é uma doença com manifestação respiratória, então não assim, é um outro cenário que a gente pode esperar. Chama muita atenção, então, por ter um grupo específico envolvido, da gente tomar atitudes em termos de prevenção e orientação também mais específicas. E óbvio que é uma doença assim, ela não é... Tem uma taxa de letalidade, são 2 vírus diferentes, um com uma letalidade um pouco maior,
torno de 5% a 6% e uma outra com uma letalidade em torno de 3%. E é o que a gente tem visto aqui e, por enquanto, é o vírus com essa letalidade menor no mundo como um todo. Os extremos de idade, principalmente pacientes com alguma doença imunossupressora, são esses pacientes que têm o maior potencial de evoluir para casos mais graves. Então, assim, o que se espera não é um caos em termos de saúde pública, em termos de óbitos, de complicação, mas um número de casos muito grande. É uma doença que tem uma transmissão por gotícula também e o contato direto com a secreção das lesões, né? A doença é caracterizada por uma fase de pápulas, vesículas, pústulas e crosta. Então, essa secreção é o que tem o maior potencial de transmissão. Há uma discussão ainda não muito caracterizada. Ela não é uma doença sexualmente transmissível, porque não é o sexo em si que seria a fonte de transmissão. Isso não está fechado, mas isso está em estudo. Mas o fato do contato no ato sexual ser uma fonte de transmissão. Contato prolongado, né? Se tiver lesão genital. Íntimo, né? E com as lesões. Então, não é a ejaculação, a secreção, especificamente os fluidos corporais do ato sexual, que seria a fonte de transmissão. Apesar disso, ainda está em estudo. Mas sim um contato direto com lesões. Estava falando com vocês em off, né? Eu estava fora do meu consultório há uns dias atrás, mas eu voltei essa semana, atendi o primeiro caso suspeito, assim, pela característica das lesões, parece ser um quadro bem clássico, bem sugestivo. Monkeypox não é uma doença nova, e aí o que a gente tem visto de novidade em relação com os surtos de monkeypox que aconteciam na África, tem um relato de um surto que aconteceu nos Estados Unidos, porque é uma doença, é uma zoonose, né? Uma doença de animais transmitida para humanos, e ela foi identificada em macacos, mas o macaco não é um hospedeiro comum da doença, ela é mais comum em roedores. E nos Estados Unidos, há um tempo atrás, não vou saber exatamente quando, teve uma importação desses, tipo hamster, assim, alguns roedores, e esses hamsters foram importados para os Estados Unidos doentes, e aí houve um surto lá, mas assim, sempre situações muito limitadas, né? E o que a gente viu agora, então, assim, um grupo populacional específico, lesões um pouco diferentes do habitual, né? Então, eram lesões mais disseminadas, a gente está vendo muita lesão em área genital, que não era tão comum, área perianal, causando proctite. Então, assim, é uma manifestação clínica um pouco diferente, atípica do que a gente está vendo. E uma disseminação também mais intensa do que a gente também está vendo. Então, assim, o alerta da OMS é muito no sentido de para que os países criem medidas para tentar bloquear esse surto. Por mais que a gente esteja falando de uma doença de uma baixa letalidade, isso inclui afastamento por um tempo muito longo. Diferente da Covid, no monkeypox, o afastamento é durante até todas as crostas caírem. Isso pode demorar até 20, 21 dias. É bastante tempo de afastamento. Então, se a gente começa a ter um surto cada vez maior, isso vai ter um impacto econômico também na vida das pessoas, né? Então, além do que a gente precisa... a própria questão da saúde pública, de se organizar e de poder criar metodologias de atendimento, fluxograma, onde vai atender, onde não vai. Os casos graves são relativamente raros, mas a estrutura, principalmente pública, precisa de uma organização, né? O GDF tem se organizado em relação a isso. Então, mas isso é um alerta que a gente, como infectologista, acha até que demorou um pouco mais, né? A gente vê, por exemplo, no dia que o alerta do OMS foi lançado, a gente teve um fechamento da nossa sala de situação de monkeypox no Brasil, então eram coisas que não condizem muito, né? Então, é justamente para que os países criem mecanismos, alertas, que está acontecendo. Cada vez mais países e criem medidas para que sejam tomadas de forma mais rápida para conter esse surto, né? Que já parece epidemia que já existe. Até mesmo porque hoje se alastra com muita mais facilidade, né? O mundo globalizado ele acabou contribuindo com isso, né?
E assim, você falou que não é uma doença nova. É até uma doença, vamos pensar assim, já de muitas décadas, já que desde que a gente fez o primeiro diagnóstico, né? Você foi lá na década de 70, você falou o primeiro diagnóstico. A identificação do vírus em 50, da doença em 70. A doença que foi... até então, inicialmente, quando ela foi identificada, era uma doença animal. Casos em humanos foi na década de 70, né? Isso. Por volta da década de 70, então uma doença de 50 anos, vamos pensar assim. No entanto, você falou que foi uma doença negligenciada. A gente poderia dizer que é uma doença negligenciada. Pobres, de justamente pobres, exatamente, endêmico dentro de uma realidade de um país pobre, né? Ali da região da África Central, África, oeste da África, não sei. Mas, e o que nós temos à disposição, sendo uma doença antiga, apesar de ser negligenciada, o que nós temos como arsenal? Que é algo que pode ser levantado, porque o Covid-19 chegou numa realidade como uma doença nova, vamos pensar assim. Então, os desafios acabam que são diferentes, né? Os desafios são maiores nesse sentido. A gente não sabia muito bem o que esperar, a gente não sabia, naquele momento, qual era o índice de letalidade. A gente tem um conhecimento já, assim, bem claro, até mesmo por todas as informações que você desceu tratado aqui. A gente tem algumas informações. Então, o que nós temos no nosso arsenal hoje que já pode ser colocado em combate, vamos dizer assim, a Você monkeypox? fala de tratamento? Sim. Eu vou falar em nível global e aqui no Brasil, né? Então, assim, monkeypox é um parente, digamos assim, do vírus da varíola, né? Então, há um indício que quem foi vacinado para a varíola, que a gente não conheceu, né? Nós somos jovens. Exatamente. Aqui nessa mesa, ninguém. Né? Então, a varíola foi erradicada nos anos 80. Então, quem foi vacinado, a princípio, tem algum nível de proteção. Isso também merece mais estudos. Então, seria um público mais hoje, por volta dos seus 50 anos, que teria alguma proteção. Então, teoricamente, alguns brasileiros têm isso. Uhum. Uma segunda coisa é tratamento antiviral, remédio mesmo específico, né? Isso já tem, basicamente são 2 remédios disponíveis, não no Brasil, mas lá fora já tem, autorizado para uso e tal. E existem vacinas em fase 3 de estudo. Eu vi hoje que a comunidade europeia vai começar a disponibilizar as vacinas para grupos específicos, mais ou menos como que aconteceu com a Covid, né? Sim. Se a gente tem segurança para usar e alguma segurança no sentido de que a vacina não vai fazer mal e nenhum prejuízo, e ela tem algum nível de que ela pode trazer benefício, vai ser usada em grupos específicos. Acho que até a OPAS vai trazer algumas doses para o Brasil. E aí, como a gente está falando que existem grupos prioritários para essa vacinação, assim como a Covid, então, esses homens que fazem sexo com homens, os profissionais de saúde, profissionais de laboratório, que são as pessoas que têm maior risco de contato. Uhum. Então, são essas 3 coisas. Então, no Brasil, hoje, a gente não tem nada, né? Inclusive, quando a OMS lança esse tipo de alerta, hoje saiu uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Infectologia e Sociedade Brasileira de Urologia, justamente para orientar, porque como tem muita lesão genital, esses pacientes não vão procurar especificamente só o infectologista. Claro. A maioria, falando em SUS, vai procurar atenção básica e UPA. Sim. Né? Mas em consultório vão procurar urologista, né? Eu trabalho numa clínica de urologia e foi meu colega que me encaminhou. Então, é importante que esses especialistas também conheçam, né? E acho que, assim, nesse sentido, nada, mas quando a OMS notifica, e acho que é uma forma também de começar a pressionar os países a buscarem essas alternativas que a gente tem. E aí a gente vai ter um cenário, acho que muito parecido com o da Covid, né? Então, assim, vai chegar primeiro em quem paga mais, quem tem mais dinheiro, né? Então, a gente não tem uma definição para quando isso aconteça. Mas, assim, eu acho que até pensando na população que a gente tem, que é muito numerosa, pensando exclusivamente nos grupos prioritários, a gente precisa ter alguma alternativa. Né? Por mais que a gente tenha as medidas de controle para conter surto, isolamento e tal, a gente precisa, porque assim, hoje foi confirmado o primeiro óbito por varíola, por monkeypox no Brasil. Pelo que eu li, assim, só de relance de chamada de reportagem, é um paciente que tinha um histórico de imunodepressão, fazia quimioterapia, radioterapia, alguma coisa assim. Então, assim, esses casos vão acontecer. E existe medicação disponível. Então, assim, a gente precisa se mobilizar para receber. Se a gente for pensar que a gente tem uma Covid aí
com tratamento disponível há mais de um ano e até hoje, esse tratamento hoje ele não está disponível no SUS até agora, para monkeypox a gente vê que se a gente tiver essa mesma morosidade, vai ser mais difícil a gente conter, né, o surto. Por mais que não seja uma doença tão grave, com tanta letalidade, é uma doença que se espalha. Então, se a gente começar a ter, por exemplo, sei lá, um número de atendimento muito grande em clínicas, em hospitais, e a gente, às vezes, tem um profissional, às vezes, mal treinado, que na hora da coleta pode se contaminar. Eu vou começar a ter muito afastamento de profissional de saúde. A gente sabe o quanto isso foi impactante na Covid, por exemplo. Então, assim, tem tratamento disponível com droga eficaz, que não é nem teste, não é nem como eram os tratamentos para Covid, e tem vacina específica para monkeypox em fase 3, que já está sendo usada. E essa vacina seria só para prevenir os casos de quem não teve contato ou pode ser feita uma vacinação pós-contato também, pelo período de incubação? Pode ser feita pós-contato também. A intenção prioritária seria como prevenção mesmo, né, para esses grupos específicos, mas ela até poderia ser feita como pós, porque dependendo do tempo, né, que você faz o diagnóstico, como existe ainda um período de transmissão muito longo, enquanto tem lesão viável, ainda tem risco de transmissão, valeria a pena nesse sentido também, de você tentar diminuir a possibilidade de transmissão. De transmissão e de agravamento, talvez, Sim, né? sim. De, assim, um quadro mais brando. Mas prioritariamente o paciente com diagnóstico se beneficiaria mais do tratamento medicamentoso mesmo, né? Mais do que da vacina, provavelmente. Entendi. E me diga uma coisa, quais seriam essas gravidades, Mário? O que faz um paciente com monkeypox evoluir para óbito, por exemplo, né? Quais são as evoluções graves que poderiam acontecer? Encefalite, o que seria isso? Sim, assim, basicamente, se a gente pensar num cenário de um paciente imunodeprimido, a gente vai pensar sempre como principal foco secundário uma infecção bacteriana associada, né? Que no monkeypox pode estar associada a uma infecção secundária da própria pele, por conta das lesões, né? Ou, se ele é imunossuprimido por algum outro motivo, ele às vezes interna, às vezes faz um quadro séptico e tem uma outra complicação, provavelmente infecciosa, durante a internação, né? O risco de encefalite existe, não é, assim, nos casos graves até agora não é o que a gente tem visto, até porque o número de casos graves tem sido muito pequeno. Mas o mais provável mesmo, eu acho que deve ser a infecção bacteriana secundária. Eu acho que deve ser o que mais deve impactar aí no nosso cenário, pensando em Brasil, né? As lesões merecem geralmente cuidados específicos, né? E às vezes a gente não tem tanta facilidade para ter esses cuidados, né? Quando a gente fala na rede privada, é uma situação, mas às vezes para uma pessoa numa cidade de menor recurso, às vezes ela nem vai receber as orientações corretas de como cuidar direito dessas lesões para que não se População infeccione. de rua, né? Que também, assim, a população mais vulnerável de rua, usuário de droga, tal, são pessoas que, assim, independente, a vulnerabilidade social é um fator de gravidade também, claro. justamente por isso, né? E essa vulnerabilidade social no Brasil, a gente acaba tendo que expandir muito mais, porque é muita gente que às vezes não tem acesso, né? Um dos principais alertas sobre a monkeypox se você tem um quadro prodrômico, né? Febre, dor no corpo tal, e lesões de pele, você deve, prioritariamente, o mais rápido possível, procurar atendimento médico. Mas é uma realidade que nem sempre é possível, nem sempre essa equipe que vai te atender vai pensar em monkeypox, ou mesmo se pensar, vai saber orientar sobre como cuidar dessas lesões. Então, esse é um dos principais riscos que a gente tem também, né? A gente tem no Brasil, sim, muito, você sabe, como dermato, muito tratamento de lesão baseado no que a vizinha falou, no que ele aprendeu, Até no que a avó fala. O acesso É o que ele do tem. paciente de baixa gravidade ao serviço de saúde, ele é muito complexo, né? Na rede privada é um pouco mais fácil e às vezes nem assim ele consegue um atendimento tão rápido. Agora, na rede pública, um paciente desse que vai ser, né, triado como amarelo, verde, provavelmente, é muito provável que ele não consiga atendimento, né? E
Aí ele vai ficar com aquelas lesões ali, vai cuidar do jeito que ele acha que é pertinente, vai continuar transmitindo, não vai fazer isolamento, e aí a situação vai ganhando outras proporções, né? Assim, para resumir, então, assim, gravidade, basicamente para profissionais de saúde, o número de lesões pode ser um fator preditivo de maior gravidade, então, quanto maior o número de lesões, sinais de sepse no geral e infecção secundária. E se você tem um paciente sabidamente imunossuprimido, a gente fala muito da questão do HIV, mas a gente tem que pensar mais no paciente AIDS, não no HIV, aquele que está usando antirretroviral, está com a sua doença controlada. A princípio, ele não é um paciente de maior risco, mas o paciente AIDS, o paciente que faz uso de corticoide de altas doses, o oncológico, esse paciente ele tem um potencial maior de gravidade. Então, é um paciente que ele precisa ser avaliado e muito provavelmente reavaliado com muita frequência, né? Não é um paciente que... Isso é um problema, eu acho, hoje na atenção primária. É você ter esses mecanismos de você avaliar um paciente hoje... E manter e reavaliar esse paciente. Hoje, pelo menos por enquanto, eu vejo que os sistemas de vigilância, pelo menos aqui no DF, conseguem fazer isso. Mas pensando num número limitado de casos. Se o número de casos aumenta... Há uma limitação, né, de capacidade mesmo produtiva de conseguir acompanhar todo mundo. E isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Você notar se tem infecção secundária ou não, começar a tratar se for preciso, que aí o tratamento antimicrobiano, né, é uma outra situação. Se precisa internar ou não. Por exemplo, tem a maioria dos pacientes com monkeypox não vai precisar de nenhum exame de sangue específico, precisa do exame do diagnóstico da doença, mas... E esse diagnóstico, como é que ele é feito? Tá. O diagnóstico, a princípio, né, ele pode ser um diagnóstico visual no primeiro momento, é o clínico, ele é fundamental, né, é o caminho principal. Então, a gente precisa juntar um vínculo epidemiológico e o quadro clínico. Então, a gente tem uma fase inicial, que é uma fase de sintomas gerais, febre, dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, que não dá para diferenciar de nenhuma outra doença. E no segundo momento, a gente tem o início do aparecimento das lesões de pele, que aí o diagnóstico fica um pouco mais fácil, né? E aí, o diagnóstico específico da doença é através da própria lesão. Então, quando você tem lá as vesículas ou a pústula, o profissional de saúde vai e colhe essa secreção e envia isso para o laboratório. Se já é um caso que já tem mais tempo de evolução e a gente só tem a crosta da lesão, aí se você retira a crosta com bisturi e tal, e manda também, é uma outra forma de fazer um diagnóstico, digamos assim, definitivo. Né? Molecular. Molecular. Então, assim, é um teste laboratorial que exige digamos assim, uma estrutura técnica maior. Então, por exemplo, na rede pública, a gente envia para os LACENs, então não é qualquer laboratório que faz. Isso também tende a limitar o tempo para o diagnóstico e dependendo com o tempo o número de casos, até como a gente teve na Covid, uma estrutura de serviço que às vezes vai ter mais dificuldade. Então, não é um teste rápido que você faz numa unidade básica, não é um exame de sangue que você colhe e sai no mesmo dia. Então, é uma técnica muito assertiva, mas que exige uma estrutura maior e leva um tempo maior para a gente ter resultados. O ideal, no caso de suspeita clínica, é isolar o paciente e aguardar a confirmação laboratorial. Isso. Né? Então, assim, o que define hospitalização são os critérios de gravidade. Não tem critério de gravidade, essa pessoa faz o isolamento domiciliar, que aí é muito parecido com o isolamento domiciliar que a gente fez na Covid. Então, se a estrutura da casa da pessoa for possível, ele ficar de fato isolado em um cômodo da casa, não compartilhar utensílios que tenham contato, então roupa de cama, banho, isso ser tudo separado durante todo esse período que ele tiver com lesão ainda. Né? Então, hoje o ideal é que as equipes vão até a casa dessa pessoa para fazer a coleta do exame, para essa pessoa não ficar transitando para as unidades de saúde, para a coleta, né? Porque aí o profissional consegue ir paramentado e com todas as precauções. E no setor hospitalar,
também é a mesma coisa da Covid. Então, precisou internar, ou o paciente está no pronto-socorro, é isolamento de contato e gotícula. Então, máscara, gorro, o avental descartável, luva, né? Então, isso é bastante importante também. Então, a princípio, as pessoas que têm um caso suspeito ou têm um caso confirmado, não há motivo para pânico, como a gente teve lá no início da Covid. Um cenário um pouco diferente. Mas o fundamental é que as pessoas procurem um atendimento o mais rápido possível para a gente bloquear essa transmissão. Então, para que ela não transmita para as pessoas que moram com ela ou para os seus parceiros, né? Então, o mais importante é fazer um diagnóstico rápido para que a gente evite a continuidade dos casos, né? Sim. Uma outra facilidade que a gente tem, porque dependendo de vamos dizer assim, uma configuração de fatores, o vírus ele pode ou não pode ser um fator mais grave, vamos dizer assim, em termos epidemiológicos, pensando numa epidemia ou numa pandemia, como a gente enfrentou no Covid. E a fase de transmissibilidade, ela é de mais fácil detecção, eu consigo entender qual é a parte da população que se encontra no momento de transmissão da doença? É porque tem que ter lesão, né? Se você tem que ter sintoma, né? Você não transmite assintomático, digamos assim. A gente não tem, assim, uma possibilidade real de transmissão na fase pré-sintomática, como a gente tinha na Covid. Isso é um diferencial. Porque não é uma doença, por gotícula, mas não respiratória, digamos assim, né? Não é uma doença de transmissão aérea, basicamente, mas por contato com a secreção. Então, assim, isso facilita um pouco em relação à Covid, porque você, teoricamente, isola num tempo mais adequado, né? Você isola, teoricamente, pouco antes ou pouco depois que ele já estaria transmitindo, né? Então, isso também ajuda para a gente conter a doença, sem dúvida. E até para o isolamento das outras pessoas que tiveram contato, né? Porque antes a gente tinha que isolar o doente e todo mundo que teve contato com o doente. E agora a gente não precisa isolar, a gente só precisa manter alerta quem teve contato. Se ele não apresentar nenhum sinal de doença, ele não precisa estar isolado. Seria isso, né? Justamente por não ter essa possibilidade de transmissão do assintomático. Então, se você tem na sua casa alguém que está com diagnóstico, um caso suspeito, a princípio segue sua vida normal, essa pessoa vai ficar isolada de você, então você considera que você inibiu possibilidade de transmissão, você tem que ficar muito atenta a possíveis sintomas. E aí hoje a gente consegue ter a vigilância acompanhando tanto o paciente quanto os contatos. Né? A nossa preocupação maior é que se o número de casos aumenta muito, a gente começa a ter muita dificuldade para fazer esse controle. Então, gente, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, vamos falar das lesões de pele, porque isso é uma coisa muito importante, né? Já que o Mário já falou aqui pra gente, né? É o principal evento que vai chamar a atenção para esse diagnóstico e para o isolamento do paciente até que possa ser confirmado no laboratório o exame de fato, né? A confirmação molecular de que a infecção é por monkeypox. Mas ela parece muito com a varicela, né? A apresentação clínica, a catapora, que você vai ter aquela lesão que começa como uma manchinha avermelhada, que depois vai evoluir para uma pápula, que é como se fosse uma pequena bolinha na pele, avermelhada também, e depois ela evolui para uma vesícula, que é uma lesão que tem água dentro, né? Uma bolha, e por fim essa bolha estoura e forma uma crosta, uma casca. E essas lesões, diferente da varicela, geralmente, diferente da catapora, elas vão aparecer sempre juntas, porque na catapora a gente tem uma de crosta, a outra de vesícula, a outra de pápula, e geralmente no monkeypox elas vão evoluindo todas juntas. Então isso é uma forma de diferenciar as lesões, e além disso tem uma característica muito importante que é a íngua, né? A formação das ínguas. Assim, na prática a gente não tá vendo tanto essa uniformidade de lesão, não. Até o paciente que eu atendi, assim, você vê pústula, você vê já umas lesões mais necróticas. Então, assim, na prática não está sendo tão assim. Mas, assim, no número de casos também é muito pequeno, mas a descrição é essa. A localização das lesões tem sido um pouco diferente, isso pode ajudar. Mas uma das coisas que, de fato, assim, ajudam no diagnóstico diferencial é a íngua, ou adenomegalia, né? O nome linfonodomegalia. Que então, você tem um linfonodo aumentado de tamanho que... Quando as lesões são em região genital, além da varicela, a gente tem que pensar em outras coisas, né? E em infecções sexualmente transmissíveis.
E essa adenomegalia pode ajudar entre uma coisa e outra. Sim. E uma coisa que é bem interessante é que, por mais que você tenha uma forte suspeita de monkeypox, isso não deve afastar o seu diagnóstico, a sua possibilidade das infecções sexualmente diferenciais, transmissíveis. sim. Porque a possibilidade de acontecer as duas infecções ao mesmo tempo, ela é possível, aí, principalmente se a gente for nos pacientes imunossuprimidos. Então, a possibilidade dele ter Sífilis, varicela, herpes, sífilis, junto com o monkeypox, é bem possível. A gente está falando, assim, de um público que, nesse grupo de homens que fazem sexo com homens, que aparentemente a quantidade de parceiros parece ser, a multiplicidade de parceiros parece ser alta, ou né, não são pessoas monogâmicas a princípio. Então, isso por si só já é um aumento de risco para pensar em ISTs também. Então, a gente já deve, sempre que pensar no monkeypox, mesmo que você tenha um diagnóstico às vezes até confirmado, o ideal é que você faça toda a triagem para as ISTs também. Mas a adenomegalia é um sinal que ajuda bastante a pensar no diagnóstico diferencial. Principalmente, talvez, quando o vínculo epidemiológico talvez não seja tão forte. Né? Então, por exemplo, a gente já tem casos confirmados de monkeypox em criança no Brasil, e aí você não tem essa relação de homem fazendo sexo com homem, com possibilidade de relação sexual. Então, você tem um outro cenário, ainda não muito bem esclarecido, do meio de transmissão. E aí, nesse caso, é mais fácil você pensar em varicela, você pensar em outras doenças que talvez... Aí a adenomegalia talvez te ajude ainda mais. E até nas crianças tem havido essa apresentação mais perineal, assim, mais na região sexual ou não? Eu não vi nenhum caso de criança, né? Mas me parece que não. Essa característica de lesão em região genital, anal, é mais mesmo nesse público, que é a grande maioria dos casos, né? Então, quase 90% dos casos ou mais é de homens que fazem sexo com homens. Por isso que eu acho que está chamando tanta atenção. Sim. À medida que a doença, eu acho que começar a se espalhar e outros grupos tiverem uma transmissão que não for por esse contato íntimo, digamos assim, é bem provável que a gente comece a ter uma manifestação mais clássica, digamos assim, mais o esperado do monkeypox, fuja mais do quadro do cenário atual. Então, a tendência é que as crianças tenham um quadro mais clássico do que o que a gente está vendo nesse público. Né? Que aí acaba diferenciando um pouquinho da varicela pela localização também, né? Porque vai mais para as extremidades, que não é uma coisa que a gente vê tanto na varicela, né? Crânio caudal. Lesão em palmas e plantas, que é uma coisa que a gente vê na dermatologia, a gente já fala, isso é sífilis ou é farmacodermia, e aí pode acontecer no monkeypox também, que são algumas máximas que a gente tem na dermatologia. E à medida que você hoje orienta as pessoas, olha, apareceu alguma lesão, alguma vesícula, procure uma unidade de saúde, não é tudo monkeypox. Você vai provavelmente fazer diagnóstico de outras coisas que não são monkeypox. Que pelo diagnóstico clínico você vai suspeitar mais ou menos. A gente vê números de sífilis bastante alarmantes, então assim, a gente vai pegar muita sífilis secundária e primária, mais provável primária se confundir do que a secundária, né? Então assim, a gente vai encontrar muita coisa, né? Cancro, né? A gente vai encontrar muita coisa que não é monkeypox, mas que as pessoas, por essa urgência e pelo medo também, vão procurar, e talvez se fosse por outras situações não iriam. Então, assim, vai ter um monte de gente com uma manifestação que tem nada a ver com monkeypox que vai procurar seu consultório, por exemplo. E o que é bom, né? Não é ruim. Sim. O ideal é que os diagnósticos sejam adequadamente feitos e acompanhados, né? Isso não é um problema, né? Digamos assim. O ideal é que, de fato, tudo seja diagnosticado de forma precoce. Então, assim, feito esse panorama, né? Nós temos, então, uma doença nova, que não é tão nova assim, que ela é nova nesses parâmetros atuais. A nossa expectativa enquanto população é que a gente consiga trazer para o Brasil esses tratamentos que não estão disponíveis para as formas graves do vírus, né? Que hoje a maior parte das gravidades estão relacionadas com infecções secundárias por bactérias, que felizmente é uma coisa que tem tratamento. E às vezes a gente não tem tanta disponibilidade de antibiótico assim, mas tem tratamento disponível, né? E aí a gente tem a possibilidade das vacinas, tanto como uma prevenção para grupos de riscos específicos, e também, de repente, um bloqueio numa pessoa que já teve um contato e ainda não apresentou sintomas.
vamos isolar as pessoas que estão sintomáticas e acompanhar domiciliarmente essas pessoas, caso eventualmente apresentem algum sinal de gravidade, essas pessoas vão para casa. A população em geral, além da questão de estar alerta aos sinais e sintomas, tem alguma outra medida que deva tomar? Um grupo de risco específico? Tem que tomar algum cuidado específico? Eu acho que, assim, em relação à prática sexual, até a OMS lançou como uma recomendação e a gente tem que tomar muito cuidado para não estigmatizar a doença. Sim. Não é uma doença de gays, né? Não, eles não são exclusivos na doença. Mas limitar o número de parceiros é uma possibilidade, então você vai se expor menos se você limitar. Obviamente que as pessoas sintomáticas é orientada a abstinência para elas, né? Então isso também é uma outra forma de tentar inibir, e aí independente se a lesão é genital ou não, é o contato como um todo, se a pessoa está em isolamento. O que eu acho que a população deve fazer, basicamente, além disso, evitar o contato próximo com alguém que tem alguma lesão, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que não vejo muito motivo para pânico, não, sabe? Eu acho que os serviços de saúde, principalmente consultórios de urologia, alguém que atenda como dermatologia, ou até às vezes o clínico e tal. Eu acho que uma coisa que pode ser interessante é perguntar, fazer uma triagem inicial ali para o seu paciente, para ver se tem, se é um caso possível e que você tenha no seu consultório uma estrutura mínima para fazer esse primeiro atendimento para que a equipe não se exponha. Sim, né? sim. Então, higienização, né? Mas fora isso, eu acho que assim, para a população geral, não vejo muita mudança. Eu acho que é mais no sentido de ficar atento aos sintomas, garantir o isolamento de quem precisa, né? E o que no Brasil, às vezes, é muito complicado, porque a gente tem, às vezes, muito trabalhador liberal que você vai falar para ele, 20 dias que você não vai trabalhar, é difícil. Sim. Né? É difícil, não é uma situação tão simples assim muito tempo, nos né? dias Quase de um hoje, mês depois inteiro, de uma né? pandemia. Então, acho que basicamente é isso, assim, não tem muita... como a gente tem um grupo prioritário do ponto de vista de número de casos, eu acho que esse grupo precisa ser muito bem orientado. Sim. Sem estigmatizar. Então, esse grupo precisa ser bem orientado. Para não causar pânico no primeiro momento. Então, assim, por exemplo, os primeiros casos em Brasília parecem, eu vou falar parecem porque eu não estava em Brasília na época, que foram relacionados a uma festa que teve, um evento, e aí, por ali, provavelmente, os primeiros casos estavam relacionados a pessoas que frequentaram essa festa e tal. Então, assim, a gente tem que... É uma doença que pode atingir qualquer pessoa. Sim. Então, a gente tem que só ficar atento, buscar informações sobre os sintomas, eventualmente procurar, e acho que as mídias estão tentando fazer isso, ver as lesões, se parece, se não parece, se é possível, se não é possível, né? E procurar atendimento. E principalmente, acho que quem tem que se preocupar agora são as equipes de saúde, em buscar informação, né? Para poder orientar as pessoas da forma mais correta, porque não é uma doença do infectologista, é uma doença da atenção básica, é uma doença da atenção primária. Essas pessoas que vão atender, sei lá, 70%, 80%, 90% das pessoas de casos suspeitos, né? A gente vai atender no consultório também, mas é um número muito menor, né? Então, a gente tem que essas equipes estejam bem preparadas, que estejam, assim, atualizadas em relação às medidas de precaução, se tem alguma coisa nova, se não tem, e saber orientar de forma correta. O ruim essa pessoa deve ficar isolada em casa. Se ela chegar a procurar um atendimento de saúde, se a pessoa que vai atender vai garantir uma boa orientação a ela. Ou simplesmente, vai para sua casa, o pessoal da vigilância vai lá, vai entrar em contato com você e tal. E essa pessoa não sabe. Nem como... O que ela passa na lesão, por exemplo. Entendeu? Eu passo água e sabão. Se eu passar o sabonete, eu posso tomar banho depois, passar, não passar. Então, são coisas que parecem muito óbvias, mas são dúvidas que as pessoas têm. E a equipe tem que estar preparada para isso. Sim. Existe alguma recomendação específica para gestantes? Até o momento, não. Mas a transmissão placentária é uma possibilidade.
Então, uma gestante com monkeypox, existe uma possibilidade de um monkeypox neonatal, digamos assim. Sim. Mas nada muito específico, não. Ainda vamos Até ter que porque, acompanhar a princípio, um grupo não atingido ainda, né? Aham. Então, também é até difícil falar em coisas muito específicas, porque não é um grupo ainda atingido. Eu nem sei se tem caso em gestante Eu já também não. documentado. Mas, em 20 mil casos, um ou outro talvez já tenha, né? Provavelmente vai aparecer e aí Sim. vão começar a aparecer direitos. Até a vacina não poderia ser feita em gestantes, né? A vacina que tem hoje, ela é de... Eu acho que pelo nível vírus de vivos, você estudo, fala? eu acho que ainda não. Eu acho que não deve ter estudo em gestante ainda para vacina, para que ela seja liberada. A medicação, eu tenho quase certeza que não teria problema. Mas eu acho que a vacina, eu acho que sim, acho que ainda não está liberada, não. Tá, Certo. Então, E capítulos... não entraria, pelo menos no primeiro momento, não entraria como grupo prioritário. sim. E a vacina, de qualquer forma, também não se vê, a partir desse momento, um cenário como a gente enfrentou com o Covid, né? Ou seja, essa vacina não entra como medida de saúde pública para ser aplicada para toda a população. Não. Acho que ela entraria num primeiro momento para esse grupo de homens que fazem sexo com homens e profissionais de saúde de laboratório. Mesmo assim, profissionais de saúde de laboratório também, eu acho que em grupos mais específicos. Quem está ali no atendimento mesmo. Acho que outros grupos talvez nem sejam prioritários. Se o Brasil, de fato, receber essas 50 mil doses, o próximo passo que o Ministério da Saúde tem que fazer é justamente agora criar essa priorização, Fazer né? a seleção. Fazer das essa pessoas. seleção de quem é prioritário. Porque é um método mais eficaz para a prevenção, né? Sim. Bom, acho que temos um cenário, né? Assim, Sim. eu confesso que eu fiquei mais aliviada. Eu acho que o nome varíola é uma coisa que arrepia um pouco a gente, né? Sim. De pensar assim, poxa vida, essa doença, Ela não até tinha sido... então, ela ela não tinha era arma sido... biológica, né? Exatamente. Ninguém estava Ela estava preocupado com escondida no varíola. laboratório. Alguém soltou isso. E só para a gente orientar as pessoas, né? A Não varíola não é a mesmo mesma doença. é uma outra É outra doença, coisa uma diferente. letalidade Uma gravidade muito muito maior. Então, é um outro cenário que não é esse cenário que a gente vai viver com a Que monkeypox. bom, é Não- isso não mesmo. E aí, como vocês já ouviram, né, na nossa discussão aqui, ela é uma doença que, aparentemente, nós temos muitos métodos para controlá-la e para ter uma convivência mais tranquila com ela, né? A educação é um dos principais meios da gente fazer isso. O diagnóstico precoce e o isolamento adequado provavelmente farão com que o nosso contato com essa forma mais moderna, digamos assim, da monkeypox seja tranquilo. E aí, falando então a respeito de outras doenças que nos acometeram agora recentemente, do Covid, que não foi embora, né? Sim. Não acabou. O Covid ainda tá aí, O né, Covid. pessoal? Como é que estão as recomendações atuais com relação aos cuidados do Covid? Todo mundo está querendo abrir mão da máscara, até porque está todo mundo cansado. Com relação ao isolamento dos pacientes que fazem o diagnóstico do Covid-19, quais são as recomendações atuais? Então, assim, em relação à máscara, eu acho que para quem ainda está em ambiente fechado, eu acho que ainda vale a pena. Se você pode usar, use. Eu acho que ainda vale a pena. Em ambientes abertos, mesmo se você tem as doses completas, e a gente precisa só lembrar que tem um número grande de brasileiros que não tem seus esquemas completos, Sim. né? Seja quem é para estar já na quarta dose ainda não está, quem era para estar na terceira e não está. Então, assim, o número é bem grande, chama bastante atenção. Então, tem muita gente que acha que está com o esquema completo e que não está. Então, primeira coisa também, vá se vacinar. Garanta Sim. seu esquema completo, que é isso que vai te dar o máximo de segurança, mais do que a máscara, mais do que qualquer outra coisa. Em relação às orientações, vai depender muito se você tem a disponibilidade de repetir teste ou não, né? Então, se você faz... se você está assintomático a partir do 5º dia e consegue repetir um teste e ele é negativo, você poderia sair do isolamento, ou sai com o 7º dia, se tiver assintomático, independente do resultado de exame. Então, essa é a recomendação atual. O número de casos caiu e a gente só conseguiu isso graças à vacina, Sim. né? O que a gente vê é número de casos, é um estudo do Reino Unido mostrando que, assim, hoje lá, a porcentagem da população que não teve Covid era em torno de 15% a 20%.
mas hoje eles são responsáveis por 80% dos casos atuais. Então, assim, Uau. parece que está chegando para quem não tinha. Então, não são reinfecções, são primeiras infecções. E eu acho que, assim, a gente precisa só lembrar que as pessoas, mesmo vacinadas, os extremos de idade, os imunossuprimidos, ainda são as pessoas que provavelmente hoje estão internadas nos hospitais e ainda estão morrendo por Covid. Então, por mais que eu, com 4 doses de vacina, tenha uma possibilidade menor ou muito pequena de ter um agravamento, a gente ainda tem nossos avós, as outras pessoas Sim. que mesmo vacinadas, e nessas pessoas talvez até a eficiência da vacina seja menor, elas podem ainda desenvolver um quadro de Covid mais grave. Então, nesse sentido, ainda cabe ter alguns cuidados. Acho que não dá para viver em sociedade normalmente, mas eu acho que tendo alguns É um cuidados. incômodo pequeno, né? Pelo tamanho do benefício, né? Assim, de repente você evitar aglomerações, estar em ambientes fechados com máscara. Eu acho que isso não é um impeditivo das pessoas viverem e aumenta a segurança principalmente para os grupos de risco. E falando em grupo de risco, as crianças, né? Começamos a vacinar crianças mais novas, com relação ao uso de máscara para as crianças. Como é que tem sido esse cenário? O uso de máscara da criança é uma dificuldade, eu acho que até maior, né? Pela própria adaptação da criança. Então, já é um cenário um pouco mais difícil para os pais poderem fazer esse tipo de controle. Sou super favorável à vacinação das crianças. A gente tem bastante segurança para isso, né? Então, recomendo demais que os pais... Qualquer vacina? Por enquanto, o que a gente tem para os maiores de 5 anos, Pfizer, né? De 3 a 5 a gente tem a Coronavac, por enquanto. As outras a gente ainda não tem essa liberação. Já tem, em alguns outros países, já a liberação de vacina a partir de 6 meses de idade, em andamento, estudos avaliando sobre isso. A gente tem óbitos por criança no Brasil, então é uma doença que atinge, sim, criança, em número pequeno, mas atinge. Esse dado não é meu, mas eu vi do Renato Kifuri, que é um importante aí, pediatra da área, falando que acho que a gente tem uma média de 1 a 2 óbitos por dia de crianças por Covid no Brasil. Vai ter, com certeza tem outras doenças que matam mais crianças todo dia do que a Covid, mas quando a gente tem vacina, a gente começa a falar de morte evitável, né? Isso eu acho que é um grande problema. A gente está vivendo uma situação onde a gente tem já uma doença... se não a doença evitável, mas principalmente a complicação maior ou mais grave, sim, evitável. Então, acho que vale muito a pena vacinar as crianças. Não tenho filho, mas se tivesse, vacinaria sem dúvida nenhuma. Vejo muito pai que não quer vacinar a criança. A gente tem visto muito isso em consultório. Porque houve, né, Aliás, tem havido, né, um movimento anti-vacinas forte, que são baseados lá no começo em um estudo fraudulento, que foi lá e colocou uma correlação entre a vacinação e o autismo, que depois foi visto que, enfim, aquilo não era um dado científico confiável. O pesquisador envolvido foi punido por esse tipo de manipulação dos dados que foi feito e isso reverberou no mundo todo, né? Isso não é um comportamento que a gente tem visto só aqui no Brasil. E aqui no Brasil eu percebi, dentro dos nossos convívios, os grupos, as pessoas transmitindo muitas fake news a respeito de casos de trombose, casos de infarto em crianças, várias crianças morrendo de vacinação, e esse não é um cenário verdadeiro, né? Isso é uma coisa que exatamente, não é compatível. Os índices de mortalidade por Covid são maiores do que os índices de complicações por vacina, né? E a gente precisa desmistificar essas coisas, porque eu acho compreensível que um pai que ouve uma história dessa e acredite nessa história fique preocupado, mas a gente, enquanto profissional de saúde, precisa dizer, olha, isso não é verdade. Não é a informação científica, isso é uma informação inventada, sensacionalista, que está fazendo com que você evite que o seu filho tenha acesso a um tratamento que pode... Um tratamento não, né? Uma imunização, uma vacinação que pode prevenir que ele tenha um quadro grave, uma Covid longa, né? Às vezes a pessoa não morreu de Covid, mas ela fica muito tempo tendo um comprometimento por conta dessa doença que poderia ter sido evitada. Em adulto, a gente até já tem mais ou menos um cenário traçado do que é essa Covid longa, o que isso pode acontecer. Em crianças, isso não está muito bem desenhado.
A Covid pode levar algum prejuízo a médio e longo prazo no desenvolvimento dessa criança? Não sei. Vacina eu acho muito menos provável que uma vacina leve a isso, né? Eu acho que a questão do movimento antivacina no Brasil, ela é até um pouco diferente do que a gente vê em outros países, assim. Em outros países a gente tem uma coisa às vezes mais naturalista, Sim. né? De não querer usar terapias, aqueles mercúrio, grupos que não tomam né, que eles remédio falam, e tal. Aqui no Brasil, assim, a gente já Alumínio. tem uma queda gradativa dos índices de cobertura vacinal de todas as vacinas, desde antes da pandemia. Então, não é uma coisa nova no Brasil. Sim. Eu acho que isso tem muito a ver, não é nem talvez tanto com o movimento antivacina, mas com uma questão de a gente ver menos campanhas de Propaganda, vacinação né? nos últimos anos, né? Alguns discursos anti-vacinas mesmo, né? E o que a gente vê, na verdade, é muito pai vacinado, que está aqui hoje provavelmente porque foi vacinado, E não querendo, sabe, e querendo e nunca ser vai contra a saber. vacina dos seus filhos, né? Então, acho que assim, essas teorias conspiracionistas, eu acho que elas são até piores do que fake news, assim, né? Porque elas chamam muita atenção, né? É óbvio Sim. que elas são fake news também, mas eu digo, é uma fake news travestida de uma preocupação natural. É natural que você não queira dar para o seu filho uma coisa que está todo mundo falando que pode fazer mal e tal. Mas eu acho que, assim, a partir do momento que você tem as sociedades científicas orientando, respaldando, eu acho que a gente tem um cenário que não é um cenário tão no escuro Sim. quanto a gente imagina. Sim. O cenário hoje, para a indicação dessas vacinas, ele é muito mais claro e só a gente vê, assim, a gente não teve eventos adversos graves com vacina, nem adulto, nem criança, não teve. Olha o número de milhões, bilhões de doses que já foram feitas. Então, assim, mas teve um caso. Não, teve um caso, vai ter um caso para qualquer vacina que a gente fizer. Mas Pra as qualquer vacinas para medicação, Covid, né? Tudo- qualquer terapia que você Sim. tente fazer, ela tem um efeito colateral possível. Mas a gente não viu para as vacinas de Covid índices piores do que qualquer outra vacina que a gente tem. Então, acho que assim, é um cenário a se pensar, porque a tendência é que a Covid vá trazer mais complicações agora nos não vacinados, Sim. né? E as crianças, se não forem vacinadas, elas vão correr um risco maior. Assim, eu sei de pais que foram vacinados que não vão vacinar seus filhos. Poxa. Porque, assim, não, se for ruim e for para fazer mal, que faça mal em mim, meu filho Esse não. discurso, infelizmente, propagou muito, né? E assim, a gente tem tido um aumento muito grande de quadros respiratórios em crianças, muito provavelmente porque as crianças realmente ficaram isoladas, né? Porque as escolas estavam fechadas e tudo, e agora elas estão voltando aos seus ambientes normais e por uma questão, digamos assim, comportamental das crianças, né? Eles têm mais contato próximo mesmo, né? As secreções respiratórias e tal. Então, a gente tem um aumento de internações por outras doenças respiratórias, uma sobrecarga no sistema de saúde por esse motivo. Se essa criança tiver uma forma de Covid grave, isso vai ser ainda mais complicado, né? Porque o sistema já está, digamos assim, sobrecarregado por conta da realidade da pandemia. Então, se essa criança está exposta e desenvolve uma forma grave, talvez ela fique sem um atendimento adequado. Então, assim, é mais um agravante, né? A gente viu na Covid, por exemplo, né? É muito mais fácil a gente mobilizar, por exemplo, leito de UTI adulto do que leito de UTI infantil, né, no Natal. Né? Numa situação emergencial, nós três aqui podemos atender uma UTI de adulto. Não como intensivista, mas a gente pode atender. Mas a gente não vai ter a mínima condição de atender uma UTI pediátrica. Então, assim, é um profissional que você não arruma do dia para a noite. Não que eu acho que a gente vai voltar a ter esse cenário, mas é só uma questão de que essas infecções respiratórias, elas têm uma sazonalidade, né, esperada por períodos do ano. A gente sabe que períodos do ano, alguns agentes acabam sendo mais prevalentes do que outros. Então, já é, de certa forma, esperado. Esse ano a gente teve até umas ondas de frio aí, meio que fora do tempo, mais intensas do que... Isso é natural. Se a gente puder, tudo que a gente puder evitar com vacina, sem dúvida, vai ser melhor, né? Melhor para todo mundo. Então, assim, não acho que a gente vai chegar a um cenário de, sei lá, uma pessoa precisar de um leito de UTI para o seu filho e não ter ele disponível. Mas
é melhor que ele não precise. É muito Né? melhor. É melhor que não precise ficar internado. A gente sabe quanto que um pai e uma mãe sofrem quando tem que passar por isso. Mais uma vez, além de todo o sofrimento, a gente volta a toda a questão social, trabalho, né? Então tem muita coisa envolvida, com coisas que a gente poderia evitar de uma forma mais simples. Perfeito. Bom, acho que temos uma conversa densa, muito interessante, muita informação que foi muito útil para a gente e com certeza vai ser para vocês também. Diante desses vírus que estão por aí, a gente vai aprendendo a conviver com eles da melhor forma possível. Fica a dica, fica a recomendação, vacinem-se, vacinem os seus filhos. Informação hoje em dia nunca é de menos, né? Até mesmo porque nós estamos combatendo aí, infelizmente, uma grande onda de divulgação de qualquer um com microfone, qualquer um com celular, qualquer um com alguma opinião, consegue se colocar na posição de propagar qualquer tipo de orientação. E estejam atentos aos profissionais Exato. Que têm o gabarito adequado, né, gente? Ninguém vai, porque existe até essa coisa da teoria da conspiração, né? Como se alguém estivesse guardando numa caixinha uma informação e quiser... Gente, isso não existe, tá? Doenças que já têm cura, mas ninguém quer divulgar. Isso não existe, por favor, né? As pessoas que estão à frente das sociedades, que estão à frente... O seu médico, as pessoas que estão em contato diretamente com os doentes, com a população, a gente quer, obviamente, que o que há de melhor, o que há de mais seguro seja feito. Então, se você tem dúvida, procure um profissional da sua confiança. Não fique se apoiando em informações que você vê aí pela internet e pelos seus grupos de WhatsApp, porque isso pode colocar você e sua família em risco. Alguém tem alguma recomendação final, alguma orientação final? O que eu gostaria de falar é que, assim, né? Então, se tudo que a gente está trazendo aqui hoje, está discutindo hoje, está muito baseado no que a gente tem de informação até hoje. Então, isso pode mudar. A gente viu muito isso na Covid e isso é natural, baseado numa doença que não é nova, mas está tendo um comportamento diferente. Então, novas informações vão chegar mais para frente sobre os tratamentos, sobre as vacinas, sobre o próprio comportamento da doença. Então, essa ideia de que se a gente não sabe tudo, então ninguém sabe nada, isso é totalmente equivocado. E, assim, meu apelo para as pessoas quem está à frente de uma sociedade médica ou a gente como médico, a gente tem muita responsabilidade naquilo que a gente fala, né? Porque a gente sabe que a gente tem um potencial para orientar as pessoas. Então, que elas procurem pessoas que tenham esse grau de responsabilidade. Porque o leigo, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o que ele fala. É a opinião dele, ele dá opinião. A opinião é igual ao cotovelo, todo mundo tem. Né? Pode dar a hora que quiser. Só que eu acho que esse potencial, assim, o que eu trago de raciocínio para as pessoas ou de reflexão para as pessoas é que elas repensem quem influencia elas em relação à sua saúde. Sim. Né? Quem são os seus influenciadores em relação à sua saúde? Que competência que essas pessoas têm, quem são suas referências, que gabarito que essa pessoa tem, e o quanto que você pode confiar que aquilo é uma informação ou aquilo é só uma opinião que eu dou porque, né, sei lá, eu quero que o camisa 10 do meu time seja tal, não concordo. Eu falo que eu tenho boca, né? Falo que eu tenho boca, né? Exato. E agora eu tenho meios de falar e acho que alguém vai escutar. Então é só isso, assim, que as pessoas procurem boas referências, né? E aí, assim, dou todo o respaldo para a Sociedade Brasileira de Infectologia, que sofreu muito aí nos últimos anos com a pandemia. A gente foi muito atacado, mas que faz um trabalho brilhante. Então, nessa possibilidade de orientação, vários outros médicos, influencers e que têm feito também um trabalho muito bom. E é isso, basicamente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Me coloco à disposição aí. Espero Excelente. que não para falar de outras epidemias e pandemias. Não, vamos falar de Eu assuntos mais leves. E como uma última recomendação, quem gostou do conteúdo, achou que foi informativo, eu acho que isso serve para sanar algumas dúvidas, tanto de público leigo quanto de profissionais também, que divulguem, né, entre os colegas, entre pacientes. A gente não veio aqui responder todas as perguntas, Sim. mas com certeza a gente veio aqui integrar ao grupo de boas respostas. E é isso. Isso aí. É isso. Muito obrigado. Obrigado, gente. Que é isso, a gente que agradece.